Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eis-me aqui, né? E hoje eu vou contar um vídeo pra vocês muito especial, né? Eu vou contar pra vocês como foi que eu conheci meu marido. E sim, gente, ele estava preso. É muito louco o que Deus fez, sabe? Eu jamais, em hipótese alguma, eu poderia imaginar que Deus faria dessa forma, entendeu? Mas Deus fez assim, né? Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E foi isso que Deus fez, eu vejo isso claramente na minha história de amor. Enfim, né? Eu sempre lembro que eu contei pra vocês no vídeo anterior que eu havia recebido algumas profecias. Então, realmente eu recebi profecias, eu vi profecias de que meu escolhido não estava na cidade, que ele viria de um lugar que eu não poderia imaginar e tal, né? Eu recebi todas essas profecias, mas eu jamais passaria na minha cabeça que ele estava preso, né? Isso jamais, né? E enfim, né? Esse vídeo é mais uma continuação do vídeo anterior, então se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá assistir antes de assistir esse para você entender, né? Toda a história. E foi, sim, eu tava em paz, né, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu tava muito em paz com Deus, eu não tava nem esperando o meu escolhido mais, entendeu? Eu tava assim, de boa, cara, eu tava em paz mesmo, em paz com tudo, somente vivendo pra obra e tal, né, e então foi no Natal, né, enfim, o bem disse o dia que eu conheci a benção, né, foi no Natal, não, essa não foi a primeira vez que eu o vi, né, a primeira vez que eu vi, eu fui colocar o lixo na rua, gente, tava toda descabelada, assim, com roupa de dormir, eu fui só colocar o lixo na rua, porque eu sempre coloco o lixo na rua de noite, porque eu tenho uma dificuldade pra acordar muito cedo, assim, pra colocar o lixo, sabe? E então eu coloco o lixo de noite na rua. Então, fui colocar o lixo de noite na rua, aí de repente eu vi aquele moço passando, todo bonitão mesmo, e fazia muito tempo assim que eu não me permitia a olhar para outros homens, entendeu? Exatamente para não ser dominada por essa carência e tal, né? Então eu virei uma criança, cara, inocente, assim, que nem pensava mais nessas coisas, entendeu? Em beijo, em marido, nada dessas coisas, sabe? Mas quando eu vi ele passando, assim, sabe, o meu coração deu uma acelerada, assim. Eu lembro que o meu coração deu aquela acelerada e eu vi ele passando na rua, assim. E eu lembro que eu tava fechando o portão já. Eu fiquei olhando, assim, ele com os olhos. Assim. Mas ele nem me viu, ele nem olhou pro lado. Ele tava dado a mão com uma criança, que é minha vizinha, né? Que é a filha dele, mas eu não sabia. Porque eu não tenho muito contato com os meus vizinhos, assim, né? Ao ponto de saber da vida deles e tal. Quem que é pai da sua filha, né? Não tenho esses contatos, é bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. E aí ele passou, eu lembro que meus olhos encheram, assim, meu coração deu aquela palpitada, assim, eu lembro que na hora que eu fechei o portão, eu entrei pra dentro, eu repreendi. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, esse cara aí nem é crente e tal, né, tá repreendido em nome de Jesus. Comecei a repreender o sentimento e entrei pra dentro, né, tipo, tá, passou. Aí passaram-se alguns dias, poucos dias, era bem no dia do Natal, né? E eu estava na casa do meu irmão, que a ceia de Natal foi lá. Eu lembro que a gente já tinha almoçado, né, no Natal, bem no dia 25 mesmo. E à noite, e a minha irmã estava lá. Minha irmã, ela tem uma igreja, e o meu cunhado, ele é pastor, ele tem uma igreja, eles têm uma igreja. E a minha irmã de fora, que não mora aqui na cidade, ela mora em outra cidade, ela estava aqui em Ourinhos, ela e o marido dela. E esse meu cunhado, um pastor que tem a igreja aqui, na cidade onde eu moro, ele chamou esse meu cunhado pra... Gente, eu tô sem aliança. Sei lá onde tá minha aliança, eu tiro pra coisar o cabelo, eu acabo esquecendo, agora que eu percebi. E, nossa, gravando o vídeo vou lá buscar minha aliança. Voltei. Bem contraditório, né? Eu gravando um vídeo contando como eu conheci meu marido sem minha aliança. Não faz sentido, né? Enfim. Eu me lembro que... Onde que eu parei? Misericórdia, agora eu não vou lembrar. Ah, tá. O meu cunhado, né? O meu cunhado pastor, que mora aqui na mesma cidade, estava convidando o meu outro cunhado de fora, de outra cidade, para ir no culto na igreja dele.
sabe? Ele chamou, ele começou, e eu escutando tudo, sabe? E ele fazendo uma propaganda, ai, porque vai vir um pastor pregar hoje e tal, no culto de Natal, esse pastor é uma benção, esse pastor ficou 12 anos preso, e ele conheceu Jesus lá dentro da cadeia, não sei o que, ele é convertido há não sei quanto tempo, e parará, e maior propaganda, né, fez maior propaganda, tem unção, pastor, que não sei o que, testemunho forte. E eu ouvindo tudo aquilo, tipo, eu não gostava muito da igreja da minha irmã, sabe? Que é, tipo assim, é bem diferente, as doutrinas lá é bem diferente da igreja a qual eu vou, sabe? Eu amo o meu ministério, né? Então, tipo, você não gostava muito de lá, sabe? E também por outros motivos aí que não convém falar aqui, entendeu? E aí, eu lembro que o meu cunhado falou, não, tá bem, tá, eu vou lá fazer visita lá na sua igreja, não sei o que. Era a primeira vez que meu cunhado tava aqui, minha irmã tinha acabado de se casar. E ele nunca tinha vindo pra cidade ainda. Aí ele falou assim, não, amém, eu vou ir e tal, fazer visita. E ele chamou minha irmã. E aí minha irmã falou assim pra mim, ai, Thalia, vamos comigo. A minha família inteira me chama de Thalia, né? Tipo assim, é só a minha família me chama, é um nome muito íntimo, entendeu? Então ela falou, ai, Thalia, vamos comigo e tal. Não quero ir sozinha, não sei o que, não sei o que. E eu, não sei, não quero ir, não tô afim de ir, não. Não, porque pelos motivos que eu tenho, né? Se fosse de qualquer outra igreja, talvez eu iria. Enfim, não convém falar aqui, não. E eu falei, não tô afim de ir não e tal. E pra despistar ela, né? Eu falei assim, só vou ir se o Júlio for. Ela foi lá e o Júlio é meu sobrinho. E eu e o Júlio, assim, a gente são bem grudados, sabe? Bem amigos. Aí ela pegou e perguntou pro meu sobrinho se ele ia. E meu sobrinho falou assim, se a tia Natália for, eu vou. Aí eu falei assim, aí ele pegou e falou assim, aí meu irmão falou assim, ela vai. Aí ele falou que ia. Aí meu irmão falou assim, Natália, agora o Júlio vai e tal, então vamos. E aí eu falei, tá bom, vou. E, gente, eu fui pra lá pra passar o Natal, então não tinha levado roupa de igreja e tal, né? Porque, tipo assim, lá na igreja da minha irmã, o povo tem as doutrinas deles, né? Eles só usam saias e tal, né? E eu não tinha roupa nenhuma pra ir lá, né? Eu não ia de calça jeans, né? Eu respeito. Na minha igreja não tem essa doutrina de usar saias e tal. Eu gosto, entendeu? Eu gosto de usar vestido, saia, assim. Eu gosto muito de usar. Mas lá, assim, é obrigatório, entendeu? Na minha igreja não é algo obrigatório. Mas eu não tinha levado nada, entendeu? Porque eu não fui na intenção de ir pra igreja. Fui na intenção lá de ceiar o Natal e tal. Aí eu acabei pegando até um vestido da minha mãe. Minha mãe estava passando um tempo lá na casa do meu irmão. E eu até peguei um vestido da minha mãe, sabe? Eu nem me arrumei pra ir direito. Tipo, vesti qualquer roupa ali mesmo, sabe? Pra poder ir. E, enfim, fomos na igreja. Na hora que cheguei lá na igreja, ele estava em cima do altar, meu marido. Na época ia ser meu futuro ainda. Ele estava lá em cima do altar, mas ele estava ajoelhado, sabe? De joelhos, assim, nas cadeiras que ficam em cima do altar. Então eu me ajoelhei também, fui orar como de costume, né? Eu sempre chego no culto, oro antes. Então estava eu ali orando. E na hora que eu me levantei e sentei na cadeira, eu olhei, ele estava sentado, que eu vi, eu peguei e fiquei tipo assim, não acredito que é o rapaz que passou na rua de casa. Ele estava todo engravatadinho, sabe? Belezinha. Ele tava todo bonitão lá em cima do altar, cheio de marra, sabe? Eu brinco com ele, que eu falo que tava cheio de marra lá em cima do altar e tal, ia ser o pregador da noite, né? Porque o dia que ele passou na rua de casa, ele não tava com roupa de igreja, assim, sabe? Ele tava com roupa normal. E eu peguei e fiquei tipo, uau, é o rapaz que passou na rua de casa. Porque, tipo assim, o que eu pensava na minha cabeça, o meu cunhado falou, né? Vai vir um pastor, 12 anos preso, e não sei o que, não sei o que. Na minha cabeça eu pensei, o cara, um velho, né? Um velho acabado tanto de tirar a cadeia. Era o que passava pela minha cabeça, né? Que eu ia encontrar lá. Jamais eu imaginei que eu ia encontrar o meu marido lá, né? Todo bonitão, novinho, entendeu? Nada a ver com o que passou pela minha cabeça quando ele fez a propaganda. Quando ele fez a propaganda do pastor que ia pregar na igreja. E aí eu, né, olhei e falei, uau, ele é lindo, né? Mas, amém, ali no momento eu até repreendi, falei, não, tá errado isso aí, né, talvez nem é pra mim, né, então vou ficar me enchendo de esperança aqui não. E aí eu lembro que enquanto ele pregava, eu lembro que eu peguei e falei pro Espírito Santo assim, sabe, o jeito dele pregar, sabe, o jeito dele falar, dele, sabe, com muito conhecimento da palavra, aquela autoridade. Eu lembro que eu falei pro Espírito Santo assim,
Ai, papai, eu quero. No paizinho, eu chamo ele de paizinho. Eu falei, ai, paizinho, eu quero. Quero pra mim. Eu falei, brincando, assim, né? Eu e Deus ali, né? No pensamento. E o Espírito Santo falou pra mim assim, é ele. Eu, é ele? É ele. E eu falei, o Espírito Santo falou, é ele. Repetiu, é ele. Aí eu falei assim, glória a Deus, né, e tal, mas e aí, como é que vai ser agora, né? E, e aí, e aí tal, no final até a gente, ele orou, como a minha irmã era a única obreira da igreja, porque é um ministério bem pequenininho, sabe? Então minha irmã, na verdade, ela é diaconisa, mas ela estava fazendo papel de obreira porque no momento a igreja estava sem obreiros. Então ela que ficava auxiliando ali quando tem oração e tal, atrás tem que ficar auxiliando pra pessoa caso cair e tal, né, não se machucar. E minha irmã tava com os braços machucados e tal, então eu tive que ficar auxiliando ele, né. E eu lembro que enquanto eu auxiliava ele assim, eu nem conseguia ficar intercedendo direito, gente. Eu ficava olhando pra ele assim, olhando pra boca dele e falava, meu Deus, misericórdia, Senhor, como assim o Senhor acabou de falar pra mim que é ele? Fala alguma coisa pra ele também e tal, né? E enfim, aí passou esse dia, né? Gente, ele estava, aí depois eu descobri, né, que ele estava naquelas saídas temporárias, sabe? Naquelas que tem, sabe, quando a pessoa tá presa, tem aquelas tal da saidinha, né, que são as saídas temporárias. E ele estava na saída temporária, depois ele ia ter que voltar pra cadeia, né? E ali eu lembro que eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, misericórdia, como assim? Se foi ele mesmo, não sei como vai acontecer, mas eu preciso que o Senhor confirme pra mim e tal, né? Então eu comecei a pedir confirmações pra Deus, né? E vai ficar para um outro vídeo, eu vou contar as confirmações no próximo vídeo, entendeu? Mas, as primeiras confirmações aqui sim, eu vou contar aqui agora, entendeu? Já. Eu lembro que eu falei pra Deus assim, Deus, se for ele mesmo, eu vou ver ele de novo. Eu peço em pensamento, conversando com Deus, pedindo pra Deus confirmar. E Deus, se for ele mesmo, eu peço que o Senhor confirme pra mim se é ele mesmo ou não e tal. Né? Aí eu falei assim, eu fui mais específico, falei pra Deus, Deus, se for ele mesmo, Senhor, como confirmação vai me dar, eu vou ver ele de novo antes dele voltar pra cadeia, né? E aí eu lembro que a minha irmã veio, me chamou pra ir na casa de pipa, buscar pipa pro meu sobrinho, né, e pro enteadinho dela. E eu lembro que eu fui lá buscar pipa com ela. Aí quando eu cheguei lá, ele estava sentado na calçada. A casa de pipa é da ex-sogra dele, e ele tava lá, né, a avó da filha dele, que ele tem uma filhinha. E ele tava lá, sentado na calçada. A hora que eu olhei ele, eu fiquei morrendo de vergonha e tal. Ah, gente, acabei esquecendo, mas na semana que eu vi ele, no Natal, foi numa quinta-feira, eu acho. Ai, não lembro, acho que foi numa quinta-feira o Natal. Ai, acho que foi isso mesmo. Aí eu lembro que no sábado eu fui no monte. E no monte, Deus pegou e falou pra mim assim, aí no monte, assim, no final, assim, do monte, aí começou todo mundo um honrando o outro, profeta, sabe? Falando assim, é aquilo lá que você entregou pra mim tal dia e tal, porque no final, assim, a gente faz uma roda, né, e pergunta, alguém tem alguma coisa a dizer? Aí começaram, né, porque aquele dia você entregou isso e tal se cumpriu, porque aquilo e tal se cumpriu, porque isso e aquilo se cumpriu e tal, né? E aí foi tipo uma noite de honrar profetas, assim, foi muito top. Aí Deus falou pra mim assim, hoje é noite de honrar os profetas. É tempo de honrar os profetas. Não, não é noite não, é tempo de honrar os profetas. Aí eu falei, como assim? Como assim é tempo de honrar profeta? E Deus falou assim, eu quero que você honre o profeta. Da noite E falou, né? Falou dele. Eu falei assim, como assim, Deus, eu vou honrar o profeta e tal? E Deus falou assim, eu acabei me esquecendo. Ai, gente, tô muito esquecida. No dia que ele pregou lá, né, na igreja da minha irmã, que eu fui, né, que é a segunda vez no caso que eu vi ele, mas é o dia que eu soube que ele ia ser meu escolhido, que ele era cristão, que ele era pastor e tal, ele entregou uma profecia pra mim, ele entregou algumas coisas pra mim de cima do altar, sabe? E outras depois, no final, quando ele orou por mim, ele falou algumas coisas e que realmente era de Deus, sabe? Deus ali... E Deus queria que eu dissesse pra ele que era de Deus o negócio e tal. Era isso que Deus queria que eu dissesse pra ele. E quando Deus falou pra mim lá no monte, que era pra mim honrar ele como profeta, né?
Eu peguei, Deus, como eu vou fazer isso, Senhor, e tal, não tem jeito, como é que eu vou fazer? Eu nem conheço o rapaz, não tem como falar pra ele isso, Pai, por favor, não, por favor. Aí eu lembro que eu comentei com meu cunhado, né, falei pra ele, meu cunhado e minha irmã, né, ai, Deus falou isso aqui e tal. Ele falou assim, então honra o profeta. Aí eu falei assim, amém, né, quando Deus aparecer a oportunidade, eu honro. Aí depois eu fiz essa oração, aí no outro dia eu vi ele lá na casa de pipa, em frente à casa de pipa. E quando eu cheguei lá, aí eu lembro que eu já fiquei morrendo de vergonha, peguei minha sobrinha no colo, ela é bebezinha, né? Peguei ela no colo, entrei pra dentro da casa de pipa. E lá, aí minha irmã comprou as pipas. Na hora que eu ia entrar pra dentro do carro, meu cunhado ficou lá fora conversando com ele, né? Na hora que eu ia entrar dentro do carro, meu cunhado falou assim, Natália, você não falou que tinha que conversar com o pastor? Aí eu peguei, fiquei morrendo de vergonha, não sabia onde enfiar a minha cara e tal. Aí eu peguei e falei assim, aí ele pegou e falou assim, não, pode falar, irmã. Né, a paz, né, pode falar e tal. Cara, aquilo acabou comigo, eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu comecei a falar, né, tudo que tinha acontecido, que Deus tinha falado e tal. Eu falei assim, realmente, foi de Deus aquilo que você falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei pra ele, né, e comentei, né, tinha comentado com a minha pastora e tal. E minha pastora falou, chama pra me pregar aqui na igreja. Aí eu peguei e falei pra ele falou assim, pega o meu número então. Aí se a sua pastora conformar pra ir, pregar na sua igreja, você me avisa. Aí até que a minha pastora confirmou, ele foi ministrar na minha igreja, sabe? E eu ali, né, pedindo pra Deus confirmar e tal, pra Deus a confirmação, até que a gente se tornamos amigos, nós dois. Se tornamos amigos, aí eu falei pra ele, aí estava chegando o dia dele pra saidinha dele, né, pra voltar pra cadeia, né. Aí ele pegou e falou pra mim assim, ou foi eu, não lembro. Falou pra... Gente, nem faz muito tempo, sabe? Que eu sou muito esquecida. Foi no começo do ano passado, isso aí. Aí ele pegou e falou pra mim assim... Ou fui eu. Pra mandar carta, sabe? E mandou o endereço da onde ele tava lá, preso, né, e tal. Então a gente começou a conversar por cartas. Mas eu já tava orando pra Deus confirmar, pra Deus falar pra mim se era ele mesmo ou se não e tal. E acho que ficou um pouco meio confuso esse vídeo, né? Porque eu fui esquecendo várias coisas e tal. Mas amém, né? Em nome de Jesus vai ser assim mesmo, porque senão eu não gravo, gente. Não fico enrolando e tomando chibatada de Deus e não gravo. E aí a gente começou a conversar por cartas, né? Como amigos, até que chegou o dia em que, por cartas, ele me chamou pra orar. Foi tal, tô interessado, você é bonita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vi que você é realmente uma mulher de Deus e tal, né? Queria te chamar pra orar, não sei o que. E a gente teve um período aí de oração de 3 meses por carta, entendeu? E Deus foi muito lindo, porque foi Deus foi confirmando pra mim, e Deus confirmava pra ele lá dentro, aí ele mandava a carta pra mim, Deus confirmou e tal, tal, tal. E demora uns dias assim pra chegar, uma semana, 2 semanas pra chegar a carta, entendeu? E ele também, e tal, e foi, né? Aí vocês lembram que uma das confirmações, por isso que eu queria já contar pra vocês as primeiras confirmações, eu vou contar no próximo vídeo as confirmações pra não ficar muito longo, entendeu? Então, assim, no próximo vídeo vocês vão saber como foi que Deus confirmou. Mas adiantando, assim, uma das confirmações foi da carta que eu havia escrito. Lembra que eu havia, no vídeo anterior, eu contei pra vocês que eu havia escrito uma carta e por conta do meu ex e tal, do julgo desigual que eu entrei, eu tive que rasgar a carta e parará e pororô, enfim. Um dia eu em oração, pedindo pra Deus confirmar mais uma vez, depois de várias vezes, Deus assim, confirmou muito, velho. Deus teve que confirmar muito, porque eu não queria ser enganada. E Deus pegou e falou pra mim, você lembra da carta? E tal. E eu comecei a lembrar da carta, né? Gente, no meu tempo de espera eu também tive um sonho, né? Um sonho, Deus me mostrou quem seria o meu escolhido e depois eu conto pra vocês o sonho, lá no próximo vídeo das confirmações. Enfim, e Deus pegou e falou pra mim assim, lembra da carta? E eu comecei a lembrar tudo que eu tinha escrito naquela carta, cara, e bate todas as características físicas que eu coloquei naquela carta. O meu marido tem, todas, tipo, sem tirar e sem pôr nenhuma, entendeu? Queria que usasse, eu falei que usasse terno, sabe? Porque eu sempre achei muito lindo, até quando eu era do mundo, sabe? Sempre achei muito lindo homens que usassem terno, muito elegante, sabe? Muito top. Então era uma das minhas exigências, né? Quem sou eu pra exigir alguma coisa, né? Tipo assim, era um dos meus, pra
era um dos desejos do meu coração, entendeu? Que usasse terno, que tivesse cabelo preto, que fosse mais alto do que eu, que tivesse o sorriso bonito, que mais? Ai, várias, gente, coloquei várias. É que assim, agora, assim, eu não vou lembrar mais mesmo, e eu também nem tenho mais a carta, né? É uma pena eu ter rasgado, mas Deus me lembrou dessa carta, ele não esqueceu dessa carta, entendeu? Por mais que eu tivesse acontecido tudo que aconteceu, ele não esqueceu dessa carta, e ele me deu exatamente aquilo que o meu coração desejava, sabe? Tipo, Deus realiza os desejos do coração, isso está escrito na Bíblia. É um salmo que fala isso. Eu não vou me lembrar agora porque eu sou péssima com versículos, eu não consigo lembrar, não. Eu lembro que tá escrito, tá ali na Bíblia em algum lugar, mas aonde? Só se eu pesquisar pra ver onde tá, porque eu não sou muito boa, não, em gravar, entendeu? Eu sou muito boa aqui de memória pra gravar as coisas, não. Vocês têm uma noção, vocês perceberam já, vocês perceberam, né, nos meus vídeos. Eu esqueço as palavras, assim, gente, tô conversando aqui, de repente eu tenho que falar uma palavra que ela vai encaixar certinho ali, mas eu esqueço. Some da minha cabeça, me dá um branco. É assim. Enfim, e Deus me deu um marido exatamente como eu pedi naquela carta. Exatamente como eu sempre quis, entendeu? Né? E veio com algumas surpresinhas, viu, gente? Mas, né, eu vou gravar um vídeo pra vocês depois dessa série. Acho que vou fazer uma série, assim, de vídeo. Vou falar de relacionamento, vida sentimental, né? Eu vou falar sobre o julgo desigual logo em seguida, para não ficar muito embaralhada. Aí falo de experiência com o demônio, depois eu falo experiência com o anjo, depois eu falo experiência com o próprio Deus, depois eu falo de vida sentimental, não. Para não ficar tão bagunçado assim esse canal, né? Porque já é uma salada, né? Para não ficar essa saladona. Eu vou fazer já uma série, assim. Todos os vídeos que eu gravar daqui em diante vai ser sobre vida sentimental, entendeu? Até eu terminar todas as minhas experiências com vida sentimental e começar outras experiências em outras áreas, entendeu? Então, assim, o próximo, como eu já tinha prometido a vocês, né, vai ser sobre como Deus confirmou meu casamento, né, com o meu marido e tal, tudo certinho. O segundo, o outro vídeo aí eu falo sobre o jogo desigual, eu falo as minhas experiências que eu tive na áreas e tal, como tudo foi, né? E eu falo, e eu vou contando pra vocês sobre vida sentimental, tá bom? Pra ficar bem mais organizado, né? E foi isso, gente. Como eu conheci meu marido, foi isso. Sim, ele estava preso, né? E, pra vocês entenderem melhor um pouquinho da história dele, né? Ele nasceu, o pai dele se converteu quando ele ainda era criança, então ele não nasceu no berço evangélico não, mas o pai dele se converteu quando ele era criança. E começou, o pai e a mãe dele começaram a levar ele para a igreja e tal, até que eles se separaram, os pais se desviaram, então, também. E ele também, quando ele entrou na pré-adolescência, ele também se desviou, ele começou na vida louca, ele aprontou muito, ele foi preso várias vezes, até que a irmã dele se converteu, a irmã dele mais velha voltou para Jesus, ela foi a primeira. E ela ficou orando e tal. E um dia, se ele aceitar vir, eu chamo ele pra vir contar o testemunho dele aqui no canal, porque é muito forte, entendeu? Mas eu não sei não, viu, gente? Eu vou ter que orar muito pra o Espírito Santo convencer o coração dele. Porque ele, tipo assim, ele é um pouco reservado, sabe? Mas na dele, ele não gosta de se expor tanto assim, não. Entendeu? Pra ele permitir que eu gravasse o vídeo da minha vida sentimental, da nossa, como a gente se conheceu, já foi uma lutinha, viu? Foi muito joelho no chão. Enfim, mas ele tem um testemunho muito forte. E aí, essa irmã dele ficou em oração, até que Deus falou pra essa irmã dele, na quinta cadeia dele, ele vai se converter. E ela esperou em oração e tal. E realmente, ele foi preso 5 vezes. Né, ao todo deu 12 anos de cadeia. Nessa quinta vez que ele ficou preso 9 anos, né, que foi quando eu conheci ele, nessa última cadeia. Ele ficou preso 9 anos, quando ele estava 3 anos preso. Ele teve um encontro com Jesus dentro da cela sozinho, né, próprio Deus falou com ele. E ele odiava crente, ele não gostava de crente, ele nem acreditava mais em Deus e tal, enfim, é bem forte mesmo. E aí ele teve um encontro com Deus lá dentro, e aí ele foi, lá dentro tem umas igrejas, sabe, tem algumas celas que eles separam para ser igreja, entendeu? Então tem vários, tem a Assembleia de Deus, tem Deus é Amor, tem vários ministérios lá dentro, tá, gente? E aí ele pegou
E começou a sua caminhada com Cristo, né? Ele se entregou para Jesus e Deus começou a transformar a vida dele e tal. E ele começou a esperar em Deus, né, sua escolhida, esperar em Deus sua liberdade também, né? E até que lá dentro ele foi ungido a pastor, ele começou virou pastor líder de 7 igrejas lá dentro, né? Então, assim, lá dentro ele, né, não tinha muito o que fazer, né? Então era assim, só leitura de Bíblia, tanto assim que ele tem muito conhecimento da Bíblia, entendeu? Bem mais extenso do que o conhecimento que eu tenho, entendeu? Então ele tem muito conhecimento mesmo. E assim, então ele comeu Bíblia lá dentro, entendeu? Ele, né, se consagrou muito lá dentro, foi muito jejum e oração lá dentro, então assim, ele é uma pessoa assim que como cristão eu admiro muito, entendeu? Ele tem muita unção, muita sabedoria, muito conhecimento, sabe? Como cristão é uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Uma pessoa muito de Deus mesmo, entendeu? Que tipo assim, me fez aceitar, na verdade, né, essa loucura de me casar com um ex-presidiário, né, porque tinha hora que, ao mesmo tempo que eu queria, passava pela minha cabeça, sabe, não foi facinho assim, né, porque passava pela minha cabeça, como é que vai ser? Ele vai sair da cadeia, vai ser mais difícil o serviço, vai ser mais difícil tudo, sabe, e Deus falava pra mim assim, me acalmar, falava pra mim, fique em paz, porque eu tô no negócio. Fique em paz que eu já tô preparando tudo. E realmente, ele saiu, ele já conseguiu arrumar serviço, sabe? Deus preparou tudo. A gente conseguiu já comprar nosso carro, faz o quê? Uns 7, 8 meses que eu tô casada. Gente, eu não lembro. Nossa, sou muito ruim com data. Ele é melhor do que eu. Ele grava todas as datas, ele sabe tudo certinho. Se casou. Não, o dia que nós se casou eu lembro, né? Claro, eu lembro, né? Mas eu não lembro, assim, o quanto tempo faz. Só se eu contar mesmo. Eu não vou contar agora, não. Mas ele lembra tudo, nessas coisas, assim, ele é melhor, sabe? Então faz, assim, uns 7 meses, 8 meses que a gente se casou. E a gente já conquistou muitas coisas juntos, sabe? Muitas coisas mesmo, entendeu? Tipo, a gente já conquistou o carro, a gente já conseguiu reformar a casa, né? E é isso, gente. E é isso, essa é a minha história maluca, né? Então, assim, mesmo tempo que eu quis muito, eu fiquei com muito medo, sabe? De de não dar certo isso, sabe? Dele sair, ter que ficar um bom tempo desempregado, como é que vai ser isso aí e tal, né? Como é que vai ser casar com um ex-presidiário, como é que minha família vai aceitar e tal. Mas foi super de boa, porque minha família aceitou numa boa, sabe? Foi muito de Deus mesmo, assim, sabe? Eu vi muito Deus em tudo, entendeu? Porque eu contei pra minha mãe, a minha mãe, quando ele foi pregar lá na minha igreja, a minha mãe estava congregando lá, sabe, na época. Aí ele orou pra minha mãe, ele falou coisas do íntimo dela, sabe? Então minha mãe viu, ele é um homem de Deus mesmo, minha mãe aceitou por ele ser mesmo um homem de Deus, sabe? Então a minha família inteira estava no dia da pregação que ele pregou lá. Tanto parte da minha família estava na pregação da igreja lá do meu cunhado e parte estava na igreja na minha igreja lá, né, quando ele pregou. Então as pessoas viram, não, ele é um homem de Deus e tal mesmo, então eles aceitaram, sabe? Então assim, eu tive a aceitação da minha família, que foi uma das confirmações assim das mais importantes, eu acredito, pra mim, né? Então eu tive muitas confirmações, eu pedi milhões de confirmação porque eu fiquei com muito medo. Então Deus me confirmou e no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi as confirmações. Amém? Então, gente, é isso. Essa história maluca que eu vivi com Deus, né? Deus faz essas coisas, né? Deus faz essas coisas. Às vezes a gente ora pra Deus, Deus, que seja feita a sua vontade, né? Mas às vezes aceitar a vontade de Deus é um pouquinho complicado, viu? Porque pra mim aceitar que essa vontade de Deus, entendeu? De ser um ex-presidiário, porque eu pensava, cara, eu quero na minha mente, né, eu pensava, eu quero um homem que nasceu no berço evangélico, que é conhecedor da palavra, que conhece a palavra desde pequeno e tal, que entende a palavra melhor do que eu, pra gente estudar junto, pra gente e tal, né, pra quando eu tiver com uma dúvida eu chegar nele, perguntar, ele saber responder. Era esse meu pensamento, né? Então, que seja um homem, pra ser assim, tem que ser um homem que veio do berço evangélico, né? Mas, na verdade, não foi assim, né? Ele veio do deserto. Ele sempre falava pra mim, né? Eu tô aqui sendo forjado por Deus no deserto, né? E foi isso, gente. Eu tô casada hoje, muito feliz mesmo, entendeu? É tipo assim, a gente tem briguinhas que todo casal tem, entendeu? Desentendimentos que todos os casais têm, né? A gente ainda tá no período de adaptação, em lua de mel, né? E tem sido maravilhoso, tem sido incrível, assim, sabe? Ele é muito cavaleiro, ele é muito... Muito bom ficar fazendo propaganda aqui do meu marido, não, não vou não.
Mas, enfim, gente, eu tô feliz. E a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável. Por mais maluca que seja. Porque pra mim foi um pouco maluco, né? Maluca, né? Mas é realmente boa, perfeita e agradável. A gente tem que confiar em Deus e acreditar que Ele tem o melhor pra nós. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais louca que pareça ser, mas é melhor do que a nossa, entendeu? Muito melhor do que a nossa. Porque às vezes, se eu tivesse me casado com um rapaz que nasceu no berço evangélico, nunca se desviou e tal, como é o que eu sonhava, sabe? Pro meu príncipe encantado. Talvez isso aí teria dado atrito lá na frente, né? Porque talvez um podia jogar no passado, talvez ele podia jogar na minha cara o meu passado, entendeu? Né? Porque eu tenho um passado bem pesado e bem sujo, para quem conhece, de tráfico, prostituição, homossexualismo, drogas, tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, o passado dele não é muito diferente do meu, claro, ele não se envolveu com homens, né? Mas, assim, ele se envolveu com tráfico, ele foi preso por tráfico, ele foi preso, não sei se ele vai permitir que eu conte. Não vou contar. Então, e ele se envolveu com drogas, se envolveu com tráfico, ele se envolveu com organizações criminosas pesadas, sabe? Então, ele tem um testemunho bem forte. E um passado, assim, bem marcado pelo pecado, sabe? E por isso dá certo, entendeu? Porque eu não tenho que jogar do passado dele, nem ele do meu, porque nós dois temos um passado que só pela misericórdia. Amém? Então é isso, gente. Acho que não tem mais o que falar, né? A maneira como eu conheci meu marido foi assim. Conheci ele assim, depois a gente começou a conversar por cartas e tal. Todas as confirmações foram por carta. Ele me pediu em casamento por carta, né? Mas depois no próximo vídeo vocês vão entender melhor. E a gente, quando ele saiu da cadeia, não passou muito tempo, a gente já decidiu se casar e se casamos. Amém? Beijo. Amo vocês, espero que esse vídeo edifique a fé de vocês. Espero que esse vídeo aí acalme o coração de vocês em relação à espera, né? E é isso. Beijão, fiquem com Deus.